Bom, pessoal, boa noite novamente. Eu queria agradecer a todos que participaram ontem lá da live. O professor Simbal acho que não está sabendo. Ontem, Simbal, eu fiz uma live pelo CRC, 19 horas. Quer dizer, eu não assisti, mas eu vi a que você fez. Ah, tá. Pois é. Isso. E era sobre o trabalho do contador, né, em Bolsa de Valores. Quer dizer, trabalho do contador em Bolsa de Valores, não. Trabalho do contador com relação com os seus clientes, no sentido de incentivá-los aí para o mercado acionário. E foi ontem às 19 horas. Né? Então, uma galera participou, fez pergunta, foi legal a beça. Vai ter outra no dia 16 de setembro. Tudo isso aí é bom para motivar a rapaziada nova aí. Isso. André Luiz, diga, boa noite. Boa noite, professor. Eu entrei na disciplina agora, eu entrei no período de reajuste, e aí eu recebi as aulas ontem, e eu não consegui assistir todas ainda, eu estou acho que na metade. Eu queria saber se tem como o senhor enviar os trabalhos passados, e se eu teria, como entregar eles até amanhã, até o final dessa semana, para poder valer ainda, porque eu não estava na disciplina antes, né? André, se não me engano, a gente só teve uma tarefa, que foi enviada semana passada. A grande maioria que eu vi até agora não fez corretamente. Por isso que a aula de hoje vai ser sobre isso. Aí eu vou mandar nova tarefa para substituir. Então, você faz essa de hoje. Ah, tá. Então não teve nenhuma perda, não. Teve, se não me engano, até agora, se não me engano, eu corrigi poucas avaliações, tá? Poucos trabalhos. Tem um montão ainda para dar uma olhada. Desses que eu já corrigi, só uma pessoa fez corretamente. Tá? Mas, na minha opinião, é porque não houve o entendimento sobre o que era para fazer. Então, as pessoas fizeram coisas diferentes. Aí, hoje, eu queria tirar a aula só para isso. Tá beleza? Ah, sim, obrigado. Beleza. Então, pessoas, o que acontece? Na aula passada, que teve aula, né, na quinta-feira eu não pude dar aula, a gente falou sobre processo orçamentário, e dentro do processo orçamentário tinha essa parte de fluxo de caixa. Então, eu peguei os slides da semana passada, reduzi um monte de coisas que não interessava para isso, ou seja, tudo que não era fluxo de caixa eu tirei, então ficou uma coisa bem pequenininha, e mandei ainda agora para o e-mail de vocês uma tarefa para ser feita. Tá? Então, quem tentou fazer a outra, ainda vou dar uma olhada, basicamente para ver se fez certo ou errado. Tá? E mandei uma outra hoje, bem equivalente. E aí a gente vai pegar a parte da aula da terça-feira passada, que foi sobre isso, e a gente aproveita para tirar dúvida. Tá? Então, como veio o e-mail agora, deve ter uns 10 minutos, ou 15 no máximo, aí já aproveita, quando acabar a aula, se puder, já faz e já envia. Eu esqueci de colocar o prazo. Vamos colocar até quinta-feira. Vou anotar aqui. E sobre quinta-feira, foi um assunto tratado na live de ontem, porque ele estava presente, a gente vai ter a presença aqui de um contador que tem certificação de planejador financeiro. É uma certificação muito difícil de ser obtida, e normalmente essas pessoas estudam bastante para fazer essa prova. Em alguns casos, não são poucos, em alguns casos, você não consegue passar de primeira, tá? É um total de 7 disciplinas, se não me engano, e se você tem essa certificação, significa que você tem profundo conhecimento sobre finanças pessoais, principalmente, principalmente na parte de investimentos. Então, é muita matéria que tem que estudar, e é uma prova bem cansativa, bem extensa. E esse Fábio, ele faz parte do nosso programa de voluntariado, lá do Conselho. Ou seja,
a galera da contabilidade pode fazer trabalho voluntário, e esse trabalho voluntário ele é computado em todo o Brasil como um trabalho da classe contábil, né, em prol da sociedade. Então, ele vai preparar essa aula e vai estar com a gente aqui na quinta-feira. Eu perguntei se ele quer começar às 6h30 ou 7 horas, dependendo se ele quer falar mais ou menos. Ele parece estar empolgado, então ele pediu para a gente começar às 6h30 de novo. Tá? Então, eu nem vou preparar nada, talvez até eu prepare como alternativa, caso ele tenha algum problema, mas, em princípio, a gente vai ter ele na quinta-feira. Tem um outro amigo meu, eu estou com dificuldade de agendar com ele. Ele fala sobre finanças para casais. Eu não estou conseguindo data e parece que ele ainda está enrolado. Ele é da Marinha e foi transferido para Brasília. Está um pouco enrolado lá. Mas era uma outra pessoa que eu iria chamar. Tá? E provavelmente vou chamar mais um ou dois também para falar de assuntos aí que tem a ver com finanças pessoais. Vamos então para a nossa apresentação de hoje e vamos ver se a gente não tem dúvidas. Então, peraí. Bom, então, a gente vai pegar uma parte da terça-feira passada, e eu vou tentar falar bem devagar, para que a gente possa fazer essa tarefa, tá? Mais tranquilo daqui a pouco. Então, é sobre o atendimento chamado Doutor Finanças, e dentro desse atendimento são 4 passos. O orçamento é o segundo passo. Então, a gente já tinha visto endividamento, agora orçamento. O próximo vai ser investimentos. Eu iria começar hoje, mas como o Fábio pediu para falar na quinta agora, eu tenho a impressão que o investimento é bom falar em 2 dias. Então, eu voltei com esse assunto, uma vez que eu vi que os trabalhos não foram bem compreendidos, digamos assim, ou eu devo ter falado errado também. Então, a gente retorna, assiste a aula com o Fábio na quinta, e semana que vem a gente fala sobre investimentos. Vamos lá. Então, nós temos aí esse atendimento em 4 passos. Esse segundo é o processo orçamentário. E eu peguei o sumário da aula passada. Então, a parte que tem a ver com o que eu vou falar é a apresentação parcial da Escola de Educação Previdenciária. Está fazendo 1 ano agora, essa semana, que eu fiz essa apresentação lá. Tá? Então, é só sobre esse tópico que eu vou falar. E também da tarefa que eu enviei ainda agora, que é exatamente essa daí. Tá? Então, a galera está chegando. Eu coloquei nessa parte de cima aqui um exemplo de como é para responder esse exercício. Então, na parte de baixo, nós temos 4 tipos de movimentação por 4 meios diferentes, conforme eu vou explicar nessa apresentação agora, que é o caixa em primeiro lugar, em segundo, a conta corrente, em terceiro, a conta poupança, e em quarto, o cartão de crédito. Então, aqui existem movimentações entre as contas que, se a gente não estiver atento, a gente considera isso como uma saída de caixa. Então, é isso que tem que estar atento. E aí eu queria que vocês elaborassem um fluxo de modo que você demonstre quanto essa pessoa ganhou e de onde, né? Nesse caso do exemplo aqui, dá para a gente ver, está pequeno, mas tem salários e juros, que é bem parecido com o do exercício que a gente vai ver agora. E coloquei 3 aplicações aleatórias aqui, que eu escolhi as contas, como pedágio, compras e aluguel. Tá? Então, você identificar de onde vieram os recursos, o total de cada conta e o total geral, e para onde foram os recursos, né? O total de cada conta e o total geral. Então, eu queria que vocês fizessem esse tipo de resposta aqui para esse fluxo que eu enviei. Ok?
Então, retornando para a nossa aula, peguei só a parte que interessa para a gente hoje. Para fazer um orçamento, a gente precisa... Bom, esse é o método, tá? Então, deve ter outras maneiras de fazer, mas essa é a maneira como eu ensino as pessoas que eu atendo a fazer o orçamento. Então, eu preciso de um período de coleta de informação. Esse período, para mim, ele é bom por 3 meses. Tem pelo menos um livro que eu já estudei sobre isso, que pede apenas 1 mês. E o motivo que o autor explicou é que esse é um procedimento muito chato, com o que eu concordo. É muito chato. Não é uma coisa assim muito prazerosa ficar fazendo esse tipo de registro. Porém, na minha opinião, a coleta de 1 mês só, essa coleta vai ficar prejudicada porque haverá vezes em que um determinado número aparece eventualmente dentro de 1 mês só. Por exemplo, pagamento de IPTU. No meu caso, eu acho que do Rio de Janeiro todo, da cidade do Rio de Janeiro, o IPTU vence em fevereiro. Então, se a coleta for feita em fevereiro, vai ter um valor, dependendo do valor do IPTU, vai ter um valor muito grande, bem anormal, dependendo dos gastos que a pessoa tem. No meu caso, meu IPTU é caro. Isso distorce bastante, tá? E em 3 meses isso acontece também, porque você tem um ano inteiro, às vezes tem um determinado gasto que é em maio, tem um determinado gasto que é em outubro, e aí vai distorcer se você não considerar. Tá? Então, o ideal seria fazer o ano inteiro e somar tudo, dividir por 12, para que você tenha um mês bem típico do ano inteiro. Mas isso dá muito trabalho. Bem mais do que o necessário. Então, o que eu peço para a pessoa? Vamos fazer 3 meses apenas, e nesses 3 meses a gente faz a média, e dessa média a gente tem algo que eu resolvi chamar de mês típico. Esse mês típico, ele vai pegar a média dos 3 meses e vai ter uma boa aproximação de como aquela pessoa tem o seu fluxo de caixa. Com base nessa média e provavelmente também na tendência dos valores, porque a média pode representar algo não muito que represente bem aquele fluxo. Se ela estiver subindo, por exemplo, se os 3 valores estiverem subindo, a média vai tender a ficar aqui no meio, mas como a gente, observando a tendência desses 3 valores, a gente tende a entender que o 4º valor vai ser acima do que o terceiro. Então, não só a média, mas também a tendência é uma coisa interessante para a gente observar. E, nesse caso aqui, que eu simulei, a pessoa teria me procurado no dia 23 de março. Tá? Essa data não é à toa, porque era a data que a gente comemorava o aniversário da Escola de Educação Previdenciária, 23 de março. Tá? Então, eu simulei um exemplo. Isso aqui eu explico para a pessoa. Eu preciso de pelo menos 3 itens de cada registro, que é a data, está aqui, a categoria que você está usando e o valor. Tá? Então, isso vai gerar uma sequência de registros, como esses aqui em azul, que é o nosso primeiro exercício para a gente observar como isso acontece. Tá? E aí, como a pessoa vem num determinado momento e ela tem até o fim do mês, eu faço a sugestão de que essa pessoa use daquele dia até o fim do mês para fazer um treinamento. Então, como a gente viu aqui, nós temos esse mês completo, de setembro aqui, com muito mais lançamentos do que o mês de março, que eu simulei com apenas 10 dias. Então, isso aí é para acontecer na vida real também. A pessoa treina até o fim do mês, entra em contato comigo na virada do mês para ver se tem alguma dúvida. Não tendo, ela parte para coletar informação de 3 meses. Ok? Bom, então, nós temos... Se a pessoa ficou bem orientada, se ela sabe o que representa isso,
ela pega cada item, cada alteração do caixa dela diariamente, seja entrada ou saída, ela coloca isso aqui, uma data, uma categoria e um valor. Então, essa pessoa, ela registrou essa movimentação toda aqui, dia 20 de março, 21, 22, 25, por aí, daí por diante. Ok? Então, o que acontece? Esses registros em azul vai virar esse fluxo de caixa aqui, tá? Em azul também. Agora, qual é a principal diferença entre esse registro que está aqui agora, esse fluxo que está aqui agora, e esse azul aqui? Que é o que você vai fazer também. Uma das coisas que você vai fazer nesse exercício que eu enviei. Por exemplo, repara aqui que o lanche aparece no dia 20, aparece no dia 26 só. Então, nós temos lanche no dia 20 e lanche no dia 26. Ok? A galera está chegando. Bom, quanto a pessoa gastou com lanche no período de 20 a 31 de março? Aí, se a gente vem aqui, a gente vê que foi R$11. Ok? Que é a soma desse 3 com esse 8. Então, o que a pessoa costuma fazer? Na prática do orçamento, digamos assim, na prática que a pessoa informa para mim que faz, ela não faz essa coleta diariamente, ela só pega assim, ela pega as contas que ela usou, coloca no caderno e diz, gastei tanto, gastei tanto, gastei tanto. Mas é bem provável, é praticamente impossível que a pessoa lembre de gastos que tenham sido feitos ao longo do mês na mesma categoria. Então, imagina que essa pessoa tenha feito compras em 6 vezes durante o mês todo. É improvável que ela lembre de cabeça que ela gastou nos dias tais, um total XYZ de compras, que aqui está representado, por exemplo, nem tem compras aqui, né? Vai ter no outro, que gastou tanto em compras em 6 vezes. Tá? Então, esse acúmulo de valores dentro de uma categoria, e é por isso que a gente usa no sistema contábil uma conta, onde a gente registra as entradas e saídas de valores dentro de uma mesma categoria, justamente para poder chegar nesse valor total do final do período, a pessoa não vai fazer. Então, o que ela faz? Ela coloca que gastou mais ou menos tanto, que ela se lembra. Né? E aí começam todos os problemas. Tá? Então, digamos, essa elaboração disso aqui que eu chamo de fluxo de caixa, que nesse caso aqui mostrou um desembolso de R$317, a pessoa não consegue montar. Isso aqui não consegue montar um fluxo desse que seja verdadeiro, que corresponda à realidade. Então, essa passagem dessa coleta de informação com base em cada dia de registro, esses 3 itens que eu estou falando aqui, a passagem daqui para cá, as pessoas não fazem. E é justamente isso que eu estou enviando para vocês. Tá? Bom. Então, nós temos aqui 12 registros. Tá? Então, é interessante começar com menos quantidade. O exercício seguinte que eu vou mostrar, ele tem mais registros do que esse. E o exercício que eu enviei para vocês tem mais de registro do que esse segundo exercício. Então, aqui estão 12 registros entre o dia 20 e o dia 31. Um exemplo que cobre apenas os últimos dias do mês. Por quê? Porque essa pessoa, eu estou simulando uma situação de que a pessoa teria ido no atendimento no dia 22. Após essa sequência, precisamos reunir os gastos da mesma categoria. Então, isso que eu acabei de falar, para quem é de contábeis, eu estou chovendo no molhado, não tem novidade alguma. Mas para quem não é de contábeis, e é o caso de alguns aqui na sala,
E é o caso, se você for fazer algum tipo de apresentação para as pessoas, elas não têm essa ideia de como transforma um evento num lançamento contábil, de diário, por exemplo, a partir do qual você vai fazer lançamentos no Razão. Então, é por isso que a gente tem que deixar bem separado nesse exercício, e quando a gente vai fazer algum tipo de apresentação, que uma coisa é o registro, outra coisa é o fluxo de caixa. Tá? Então, a pessoa precisa fazer, tem que entender como faz cada um desses passos. Então, quando fizer isso, categorias iguais vão juntar valores, a gente vai identificar onde a gente gastou dinheiro. E, a partir daí, quando eu tenho a habilidade de elaborar um fluxo de caixa que reflita o que está acontecendo comigo, e aí é uma questão de condução dos trabalhos, por exemplo, se a pessoa demonstra que tem, nos 3 meses, um fluxo de caixa superavitário, em princípio não há problemas. Ela ganha, gasta e sobra dinheiro. Se a pessoa é deficitária, ela tem um gasto maior do que a sua renda mensal, a primeira coisa que tem que se fazer, antes de se discutir detalhes de orçamento, ou até mesmo de fazer investimento, a gente tem que fazer com que essa pessoa volte a ser superavitária. Okay? Então, isso é uma estratégiazinha que eu tenho, uma condução para dar andamento para os trabalhos. Então, uma primeira medida que eu faço é essa. As pessoas que eu atendo que me enviaram informação, já diminui bastante, porque as pessoas costumam não enviar, já tenho outra dificuldade, que é colocar toda a informação que elas me mandam numa planilha onde a uniformidade das categorias seja observada. Então, às vezes, a pessoa lança o mesmo evento em almoço, o mesmo evento em refeição. Então, aí já começa um pouco de trabalho no sentido de tratar os dados que me foram enviados. Tá? Então, isso não vai acontecer aqui no exercício, ele está relativamente simples em relação a isso. Mas, isso daí é fundamental para que eu possa entender onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos, para poder direcionar o esforço, por exemplo, como eu já encontrei uma pessoa com déficit mensal mais ou menos de R$500, então a gente tem que estabelecer o seguinte, você está com déficit de 500, em quanto tempo você quer zerar isso? É ruim que a pessoa queira zerar isso em um mês só. Né? Então, eu estou com déficit de 500, mês que vem eu estou liberado desse problema aí. Pode acontecer, mas é provável que não. Então, o ideal é você planejar com essa pessoa uma redução gradual, digamos, de R$100 por mês. Isso vai durar 5 meses. Tá? Então, se você não tiver esse espelhamento de onde ela gasta dinheiro, você vai falar para a pessoa cortar aonde. Né? Então, é para isso que vai servir o fluxo de caixa. E outra coisa que as pessoas também não costumam atentar não só identificar onde a gente gasta, mas também de onde vem. Por isso que eu coloquei lá no início, deixa eu ver se eu chego lá, as origens. Olha aqui. Tá? Então, é importante eu saber de onde vem e para onde vai. É claro que se, de repente, eu tenho uma vida, estou no início da minha carreira, tenho apenas uma renda, e essa renda é pouca, e os gastos que eu faço também, esse fluxo de caixa vai ser muito simples, ou bem mais simples do que uma pessoa com mais idade, que pode ter 1, 2, 3, 4, 5 rendas mais que essa pessoa, e também uma multiplicidade muito grande de gastos. Né? Então, isso tudo vai complicando, vai ficando mais complexo com o tempo. Então, procurei falar devagar para ver se não deixa dúvida nenhuma. Esses registros em azul geraram essa demonstração que eu estou chamando de fluxo de caixa desse jeito. Então, quando eu somo os valores de todas as categorias, tá? Neste caso aqui, a pessoa gastou R$317. Então, é um fluxo de caixa do exercício que apenas mostra o desembolso. Ok? Um fluxo de caixa é bom que mostre também o encaixe, né, que é o dinheiro que entra.
E outra coisa também que vai tornar o exercício mais complexo é que aqui nessa sequência eu tenho apenas um meio de movimentação de recurso, que é o caixa, que é o dinheiro que está na nossa carteira. Na vida real e no exercício que eu estou propondo, existem mais meios de ter fluxo. E aí, você teria que fazer um fluxo para cada meio e depois juntar os 4 num só, que é o que vai ser mostrado aqui nesse exercício. Isso, para quem tem prática, é algo bem simples. Para quem não tem prática, pode ser complexo. Bom, então, o fluxo de caixa é o exercício da fase de execução. A gente tem que lembrar também que o processo orçamentário ele é um processo que tem 3 fases, né? Planejamento, execução e controle. Num modelo teórico, a gente teria que fazer... Vamos começar a fazer o orçamento. Eu vou primeiro fazer o planejamento, para depois executar, e depois fazer o controle do planejamento com a execução. Só que isso não dá muito certo. Tem um potencial muito grande de dar errado. Você ensinar a pessoa a fazer planejamento, para ela pegar dados da vida dela, para fazer um bom planejamento, e depois executar. Tá? Isso seria o correto. Porém, eu acho que é teoria demais para uma pessoa que precisa começar logo. Então, o que a gente faz? A gente pega a segunda fase, que é a fase da execução, pratica nela, acha um mês típico, o mês típico fica sendo o planejamento, e aí, a partir do mês seguinte, ou seja, o quarto mês que a pessoa vai estar trabalhando nisso, ela já tem como planejamento a média dos 3 que foi feita com base nessa execução. Então, o fluxo de caixa é o objetivo da fase de execução, e a fase de execução, em 3 meses, vai gerar uma média para fazer o planejamento. Então, serve para identificarmos origens e aplicações de recursos no período. É o que eu estou pedindo no exercício, e é o que eu demonstrei dentro do exercício, num exemplo bem simples. Cada meio por onde transite dinheiro precisa de um fluxo de caixa. Tá? Então, você vai fazer um fluxo de caixa para o caixa, um fluxo de caixa para a conta corrente, um fluxo de caixa para a conta poupança e um fluxo de caixa para o cartão de crédito. Lembrando que o cartão de crédito, quando você vai pagar ele no mês de junho, que é o mês do exercício, ele tem gastos feitos em maio, no mês anterior. Isso não afeta o exercício. Por quê? Você tem 2 maneiras de considerar isso. Ou você faz um trabalho que, na minha opinião, não compensa ser feito, e por essa razão eu não faço na minha vida pessoal e não ensino isso, é usar o princípio da competência e jogar o pagamento feito em junho para a competência maio. E aí você vai começar a ter muito mais trabalho para algo que, na minha opinião, não compensa. Como é que eu trato isso na minha contabilidade pessoal, no meu orçamento pessoal? O que eu pago em junho, mesmo que venha do mês anterior, ou quem sabe até 2 meses atrás, eu considero para fins de fluxo de caixa meu como um gasto feito naquele mês. E aí, dentro do fluxo do ano todo, o que eu pago em junho referente a maio, de uma certa forma, anula o que eu pago em julho referente a junho, de agosto referente a julho, de setembro referente a agosto. Então, como, em princípio, haverá uma sobreposição desses conflitos, digamos assim, de competência, quando eu pago no mês referente ao mês anterior, como isso vai acontecer sempre, eu penso o seguinte: bom, um anula o outro, mesmo que fique um desviozinho problemático, dentro do ano, praticamente tudo se ajusta, com exceção dos meses externos aqui. Janeiro vai carregar a informação do ano anterior, e dezembro vai deixar de computar em dezembro gastos e recebimentos desse ano. Então,
janeiro e dezembro tem esse probleminha, digamos assim, só que eu simplesmente coloquei na minha cabeça que isso não é relevante. Então, para fins do exercício, quando chegar lá nos gastos de cartão de crédito, você vai ver que você paga em junho um valor, e quando você vai ver, os gastos são lá do mês anterior, o que não faz diferença. O que você vai fazer? Você vai pegar as categorias pagas dentro do cartão de crédito e somar dentro dos gastos lá em cima para poder fazer esse fluxo aqui. Ok? Professor, Pois não? uma dúvida, voltando um pouquinho, eu não entendi muito bem essa questão que você falou da gestão orçamentária. Você disse que tem as fases de planejamento, de execução e o de controle. O planejamento, pelo que eu entendi, seria você explicando para a pessoa do que se trata. A execução seria ela fazer a coleta dos dados, no caso, as anotações diárias, e o controle seria algo que você iria fazer junto com a pessoa posteriormente para atingir os objetivos dela, correto? Ou eu estou errado? Mais ou menos, Felipe. Eu não diria que você está errado, tá? Eu acho que seria forte demais. Mas não foi bem isso que eu comentei. Primeiro, mas excelente pergunta, tá? Eu acho que o que você perguntou é bem interessante, porque eu tenho a impressão que o que eu estou falando é complexo, né? E como ninguém faz pergunta, eu falei, bom, está todo mundo entendendo, né? Mas eu acho interessante, muito interessante essa pergunta. Então, só pegando o que você falou, o que você chamou de gestão orçamentária, eu chamei de processo orçamentário. Assim, em termos superficiais, tá perfeito, tá? Perfeito. A questão é que, para processo, a gente tem, digamos assim, uma sequência de operações que você precisa obedecer, ok? Uma gestão orçamentária, que eu acho que é aí que você fez uma confusãozinha, eu diria assim, eu conversaria com a pessoa observando a fase de controle dela, atendimento a atendimento, ok? Então, a gestão seria o seguinte, a pessoa explicando para mim, por exemplo, que quer atingir 50 mil reais de investimento no mês tal. Então, eu vou conversar com ela que, com base no que ela precisa, ela está gastando muito aqui e ali e não vai conseguir atingir os 50 mil. Então, a gente precisa, digamos, fazer uma certa gestão nesses números para que sobre dinheiro suficiente, ela mande para os investimentos e atinja a meta dela. Então, a gestão eu vou fazer com base no orçamento dela, mas no papo com ela, tentando conduzi-la para atingir um determinado objetivo. O processo orçamentário, na minha opinião, ele vai dar condições para que a pessoa, ou para que o atendimento faça a gestão. E aí sim, o processo, tá? Ele tem 3 fases, que é o planejamento, execução e controle. E aí vamos dividir esse processo de 2 maneiras, tá? Numa primeira, teoricamente melhor, e numa, digamos assim, praticamente melhor. Tá? O que é teoricamente melhor? É você dar uma aula de orçamento e aí sim, isso daí seria, talvez assim, um dos objetivos dessa disciplina para o pessoal de contábeis que tem como extensão é aprender tecnicamente como fazer essas 3 fases para poder ensinar, de alguma maneira. Tá? Então, o que seria, teoricamente, recomendável você ensinar orçamento? Ensina o que é planejamento, ensina o que é execução, ensina o que é controle. Tá? E aí, o que você faria? Ensinar planejamento é você, por exemplo, estou no atendimento, vou ensinar a pessoa a fazer planejamento. Eu vou pedir para a pessoa trazer para mim 6 meses de observação de tudo que ela pagou, tudo que ela recebeu, dividido por mês, e planilhado. Tá? Então, quando ela manda isso para mim, eu observo que nos 6 meses que ela me mandou, a renda média dela é tanto, o gasto com aluguel é tanto, o gasto com condomínio é tanto, parará. Então, eu observo aqueles meses e começo a propor para essa pessoa. Então, vamos planejar o mês seguinte. Com base no que você me falou, eu acho que você vai gastar ou receber
mais ou menos tanto nisso, nisso, nisso e nisso. Então, repara, não tem essa parte aqui de execução, onde a pessoa anota o que gastou e o que ganhou. A gente está ainda falando sobre o que vai acontecer. O planejamento é sempre para o futuro. Tá? Então, eu estou ainda tentando passar para a pessoa o que, teoricamente, seria para ensinar orçamento. Tá? Eu estou ensinando planejamento. Ou seja, eu vou antever o que vai acontecer no futuro. Agora eu vou ensinar para a pessoa o que é execução. A execução vai ser você pegar aquilo que está planejado, então ela tem que já saber o que é planejamento, ela tem que ter uma projeção, que ela vai chamar de planejamento, e nessa projeção, por exemplo, tem lá gasolina, R$400. Tá? Então, eu tenho que falar para ela que... tem que ensinar para ela aqueles 3 pontos, data, categoria e valor, e sempre que ela gastar gasolina, ela acumula na categoria gasolina, e quando chegar ao limite de 400, ela tem que parar. Ah, sim. Agora entendi. Eu peguei Então, no meio, mas agora entendi. No caso, essa questão do levantamento dos dados estaria inclusa no planejamento. A execução seria ela, de fato, botando o colocar em planejamento prática o que planejou. Entendi. E aí, vamos supor, isso teoricamente também funciona, mas porque a pessoa ou vai gastar menos ou vai gastar mais. O plano não é para bater certinho, é só para você ter um direcionamento. Se tem 400 previsto, ela gastou 300, no final do mês, significa que ela pode mandar 100 de recurso para outra conta ou categoria. E o contrário também, se ela passou dos 400, ela gastou 600, então ela vai ter que gastar menos 200 em algum lugar para fechar o orçamento. O que em inglês a gente chama make ends meet, né? Fazer com que os fins se encontrem, ou seja, o que eu previ com o que eu executei. E o controle é esse exercício que eu acabei de falar, né? Então, o controle do mês de junho, eu só vou poder fazer em julho, porque o junho tem que ter terminado. Eu vou pegar tudo que eu planejei, com tudo que eu fiz, e vou cruzar um com o outro. Beleza? Então, isso daqui seria ensinar, teoricamente, o orçamento. Para eu ensinar de um meio mais prático, eu peço para ela fazer 3 meses, dos 3 meses eu jogo uma média, a média já é o plano, quando vier o próximo mês eu comparo, tá aí o controle. Ok? Então, é uma coisa assim mais prática, digamos assim. Marise Pereira, pergunta. Marise tinha levantado a mão, foi engano? Ah, quer escrever? Mas tem dúvida? Quer escrever ou sigo? Posso seguir? Ok. Então tá, Felipe. Qualquer coisa, fala de novo também, qualquer um de vocês, obviamente. Beleza. Obrigado, professor. Tamo junto, meu camarada. Tamo junto. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui que é importante solicitar recibos de tudo, mas a gente tem que considerar que eu em relação a vocês, eu tenho uma idade onde esse tipo de coisa era muito importante. Hoje não é tanto, porque tudo está no celular. Até o professor Simval falou, acho que foi na terça-feira mesmo, da importância de ter os documentos e tudo. Na contabilidade, a gente tem uma rotina chamada objetividade, né? Que você só pode fazer um registro quando você tem um documento que suporte aquilo. Então, com base nisso, eu coloquei aqui que é importante ter os recibos para que você, por exemplo, eu ainda faço isso, como eu disse, eu não tenho tudo que eu faço de maneira digital, estou fazendo isso aos poucos, mas para mim é um pouco mais difícil do que é para vocês. Né? Isso parece... Alguém falou? Eu. Opa, professor, diga aí. Ter os documentos é sempre muito importante. Eu tenho aqui, como eu não sou contador, graças a Deus... Ainda tem como se arrepender disso, professor? Não. Como eu não sou contador, graças a Deus, eu faço, como meu avô falava, feito português, né? Que o português geralmente ele tinha um estabelecimento, era uma casa que vendia pregos, ou ele tinha uma padaria, né? E ele não tinha nenhuma noção de contabilidade, e ele também
tinha escolaridade quase nenhuma, né? Mas o meu avô falava que o português anotava tudo no papel de pão, tá? E dava certo que geralmente o português morria rico, tá? Então, eu tenho aqui, para quem não é contador, para quem não gosta de ficar botando débito e crédito, número para lá, número para cá, eu acho que os documentos são muito importantes. Então, uma das coisas que eu tenho sob controle e rigoroso é que tudo que eu pago, eu peço nota fiscal. Então, se você tem a nota fiscal, você já tem a referência e sabe com que gastou. E tudo que eu gasto, se eu emito um cheque, eu pego o canhoto do cheque e grampeio na minha agenda. Tá? No final do ano, a agenda está o triplo do tamanho dela original, né? Porque juntou uma papelada danada ali dentro. Mas eu não perco absolutamente nada, eu tenho aquilo ali sob controle, inclusive para dirimir dúvidas, porque se a gente enfurna tudo quanto é nota fiscal dentro de uma gaveta, depois a gente se perde, porque umas vai para a gaveta, outras não vão, né? Então, o lance é o seguinte, algumas vezes eu já dirimi dúvidas. Por exemplo, teve um amigo meu, ele comprou um carro meu, depois ele desistiu e eu devolvi o dinheiro para ele. 8 meses depois, ele disse que eu não tinha devolvido o dinheiro para ele. Tá? E aí foi muito tranquilo, porque eu peguei lá a minha agenda, estava lá o meu depósito, o recibo do depósito. Como o recibo do depósito desaparece, coisas importantes como essa, eu peguei e anotei no próprio dia o que aconteceu. E eu anotei qual foi o número dos documentos, qual foi o caixa que eu fiz o depósito, a hora, tinha tudo anotado ali. Eu peguei, escaneei aquela bodega, mandei para ele, ele pediu 1 bilhão de desculpas porque ele tinha se enrolado lá no controle dele. Quer dizer, eu falei, você se enrola no teu controle, mas eu não me enrolo no meu. Então, por quê? Porque eu tenho isso rigorosamente colocado na agenda. Eu não fico andando com a agenda para baixo para cima. A agenda está sempre em cima da minha mesa, na mesa da sala, preferencialmente, que é um lugar que não desaparece as coisas. E aí, conforme eu já vou chegando da rua com papelada no bolso, já vou botando ali. Né? Então, esse é o velho controle do português da padaria ou da casa de pregos, que a gente... Isso aí estou falando para os não contadores, né? Estou falando para os administradores que estão circulando. Os contadores gostam de botar o número para lá, número para cá, passeio com o número o tempo todo. Né? Eu odeio isso. Então, eu faço algo bem parecido, só que acredito que, assim, que envolva menos papel. Eu tenho um orçamento central e tenho, digamos assim, as razões, né, as contas onde eu transito com valores. Aqui nas contas tem histórico detalhado. Então, quando o professor falou, anota o número do cheque, número da nota fiscal, parará, esse controle, essa informação mais detalhada está no razão. Então, eu tenho um razonete lá da conta do Bradesco, por exemplo. Então, cada lançamento ali tem alguns detalhes. Dali para o orçamento central só vão categoria, data e valor. Então, quando eu quero uma coisa mais detalhada, eu vou no razonete. Quando é mais sintética, eu vou no orçamento. E os documentos, como esse papel aqui de condomínio, que eu vou ter que pagar dia 10, eu fotografo com o celular e mando para o Google Drive. E lá no Google Drive está separado que seriam a pasta que eu tenho lá no meu armário, né, que eu estou eliminando aos poucos. Então, em vez de ter esse papel aqui, daqui a um tempo, eu vou ter uma foto dele e a informação de quando eu paguei. Eu bato palma para você e tenho uma admiração muito grande, porque você é um cara disciplinado. Eu não sou. Eu sei, não. Não, mas, na verdade... O adjetivo para me qualificar mesmo, eu sou um grande esculhambado. Né? Então, não, professor. Eu não posso... E outra coisa, eu não tenho esse domínio que você tem, que bota lá do Google Drive, bota no celular. Eu não tenho isso. E o meu telefone celular aqui é um meia-boca danado. Então, eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber do curto e grosso e deu certo até aqui. Já estou com 100 anos de idade, deu certo até aqui, então falta pouco para acabar. Então não tem mais nada para inventar.
Na verdade, o que eu quis falar o procedimento é o mesmo. Ele só digitalizou um pouco mais, mas os alunos, por exemplo, que têm uma média de idade bem mais baixa do que a nossa, Isso. eles fazem a mesma coisa, só que sem nada, né? Então, só com a sequência lá do coisa, isso tem uma representação não sei aonde, aí ele baixa o documento a hora que ele quiser. Então, cada um vai lidar com isso de uma determinada maneira. É que quem já está velho, por exemplo, gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, que todo mundo tem que aprender com as coisas que estão aí, com as representações simbólicas da realidade. Falo isso o tempo todo. Né? Então, um deles são os adágios. Né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, para dar um chabu aí, no meio eletrônico, para dar um chabu no ambiente político, estou falando do ambiente político, né? O cara neguinho vem aí uma linha ideológica alucinante, corta tudo isso aí que tem dessas conexões lá com as nuvens, a gente fica mais perdido que cego em tiroteio. Então, por isso é que gato escaldado tem medo de água fria, porque já deram vários chabu, por exemplo, de um dia para o outro. Aliás, isso aí, eu aproveitando aqui, falando em viva voz para os alunos, que problemas do cotidiano, né? Ocorreu o seguinte, um aluno nosso, meu e seu, que supostamente cursou o MBA lá em Itaperuna, e que esse rapaz, em 2012, fez matéria conosco lá atrás, esse cara nunca apanhou o diploma. E agora ele vem querendo o raio do diploma, e o diploma, eu não tenho o controle dele, você que é organizado, pode ser que até que você tenha, que a gente não está conseguindo nem achar esse cara na pauta. Não tem, esse cara, não sei se é golpe do camarada, não sabemos o que é. Né? Então, se você deixa o negócio, essas coisas que são, vamos dizer, um diploma é um título, né? Esse título, se você não vai obter a tempo e a hora, depois o sujeito que é o coordenador, quem era o diretor do curso, da FAC na época, já morreu. Tá? Cadê os controles disso? Não tem. Tá? Os controles estavam com a secretária do Paulo Falcão. Pô, cadê a menina? A menina sumiu. A gente não acha a menina. E o cara está aí mais perdido que cego em tiroteio. Então, essas coisas, por exemplo, o meu diploma, eu botei o meu diploma num quadro e pendurei na parede, que é o único lugar que eu não vou perder meu diploma. Meu diploma está pendurado na parede, não é para ostentar nada, não, é para eu não perder. Então, a gente começa, cada um sabendo, tendo consciência da sua personalidade, da sua característica, usa os recursos, né? Aquele outro adágio aí, né? O corcunda sabe como se deita. Né? Então, eu já sei dos meus problemas, eu vou arrumando uma solução para, opa, eu não posso perder isso. Aí penduro o diploma na parede. Né? Então, eu não posso perder, eu não tenho esse saco que o Luiz tem. Então, o que eu faço? Eu pego, grampeio o canhoto do cheque, pimba, está grampeado ali. Eu resgatei a informação que esse amigo meu, supostamente, ele sempre se vende muito organizado, tá? Eu peguei aquela bodega ali, em fração de segundo, eu fui lá na minha agenda, apanhei a informação e mandei para ele. Quer dizer, e ele estava se baseando no canhoto ou no extrato bancário. Ele estava se baseando. Aí ele achou lá o depósito que eu tinha feito no extrato bancário, entendeu? Então, o que eu digo é o seguinte, eu acho que cada um de nós tem que arrumar um jeito de viver. Né? E viver onde? Viver nesse mundo complexo que a gente vive hoje. Isso aqui é um mafuá do cacete. Então, a gente tem que arrumar um jeito de nego não passar a perna na gente. Beleza. Então, professor, só a propósito, eu também recebi esse e-mail porque eu lecionei nesse curso. Eu tenho que ver aqui no meu registro se eu tenho informação sobre esse aluno. Pô, essa história do diploma aí, Simbal, tu contou, me deu até tremedeira aqui. É mesmo. Mas é verdade, eu também recebi esse e-mail. Histórias que no outro dia aqui, quando eu estava fazendo doutorado, eu não falei isso. Sim. Né? Que eu avisei para a turma inteira, que a turma inteira eram 5 alunos no doutorado, né? Eu falei para a turma, olha só, gente, vocês têm que ter
o extrato aí, o histórico escolar, os registros das notas, à mão. E tem que tirar isso todo mês, porque eles desaparecem do sistema. E, uma colega lá desapareceu. Todo mundo diz que eu sou terrorista, que eu sou pessimista. Eu falo, quem está na Universidade Federal do Rio de Janeiro há 50 anos, meu amigo, não pode ser otimista. Está arriscado perder a certidão de nascimento, tem que nascer de novo. Né? É. Ok, vamos lá. Então, esse papo esclareceu bastante aí as necessidades de se ter os recibos, ou no que a contabilidade prega, né, da objetividade, a gente colocar a objetividade em andamento. Então, cada passo que a gente der, em termos de registro, a gente tem que ter uma fonte de informação, digamos assim. Bom, então temos esse fluxo. Vamos ver como é que ficou o seguinte. Então, a gente entrou para um exercício que já é bem mais complexo do que esses 10 dias que a gente viu. Ele tem mais lançamentos. Além disso, ele tem 4 meios de escoamento de recurso. E aqui cabe um ponto importante, que tem aqui nesse caso, e tem no exercício de vocês, que um meio de fluxo de recurso manda recurso para outro. Então, essa passagem de recurso de um meio para o outro não é gasto, não é recebimento. Então, isso tem que ser anulado, como se a gente estivesse fazendo uma consolidação de demonstrações financeiras, ou vocês já viram, ou vão ver, né? Isso em contábeis. Professor, sim? Eu fiz o exercício e entendi isso que você falou, das transferências simplesmente mudarem aí a natureza da conta, basicamente, né? Mas eu fiquei com uma dúvida na questão do processo orçamentário. Assim, para uma pessoa que, vamos pensar que está endividada e está começando numa de colocar na ponta do lápis, né, e saber o que está gastando, um gasto com poupança não é um gasto? Deixa de ser um dinheiro... Na minha opinião, não, João Pedro. Na minha opinião, não. Mas, assim, não vai pagar as contas do cara. Então, mas não é um gasto, o dinheiro está lá. Aí, se ele quiser, ele retorna para a conta corrente e faz o uso dele, entendeu? Eu entendi, mas aí se fosse, por exemplo, não fosse conta poupança, fosse um fundo de ação, ele não ia conseguir rever isso aí em 30 dias. Bom, vamos lá. Aí também, cada resposta que eu der, você vai complicando. Aí, mas tudo bem. Mesmo que... Não, eu sei, mas isso é correto. Isso que você falou, realmente, se você colocar num fundo, pode ser que ele não... É um fundo de 3 meses, por exemplo, se você resgatar, você perde dinheiro. Você vai baixar, vai perder dinheiro e vai ter mais um gasto, porque você mandou 5 para lá, recuperou 3, porque 2 foi de encargo, entendeu? Então, esse 2 de encargo que não vão, esses 2 de encargo que não vão vir junto com 3 para virar o 5 que saiu, que na poupança você manda 5, você volta 5. Mas nesse fundo, com essa característica, você manda 5, mas volta 3, porque 2 vão ter que ficar lá por questões contratuais. Ok, mas mesmo assim é melhor, né, você dispor de 3 dos 5 que você tinha do que simplesmente deixar ele lá investindo ou suportar aquele déficit de alguma maneira, né? Porque eu vou usar aqui, para exemplificar o que você acabou de falar, com o que em contábeis a gente chama de definição de despesa, que eu deixo claro lá quando eu lecionava na contabilidade 1. Despesa é consumo de ativos. Então, quando você tem consumo de ativo, você tem uma despesa. E aí, nesse caso, se a gente está transpondo recurso de um fluxo para o outro, não está tendo o consumo daquele ativo, digamos assim. Então, eu tenho 5 na conta corrente, e ele virou um 5 em poupança, ele continua 5. Entendeu? Então, não houve diminuição de ativo, digamos assim. Então, ele praticamente continua com a mesma capacidade de pagamento. Isso se ele está considerando a poupança. Se ele vai considerar o fundo, como o segundo exemplo que você deu,
ele tem a ciência de que ele vai mandar 5, se ele precisar tirar antes do tempo, ele vai voltar só 3, vai perder 2. Tá? Mas, se ele realmente está precisando, o impacto dele perder 3, de trazer o 5 que vira 3, talvez seja pior do que ele deixar o 5 lá para pegar 6 no final do prazo de 3 meses. Tá? Então, assim, é a minha visão sobre isso. Ok? Não, entendi, perfeito, perfeito. Beleza. Então, mas aí o que a gente tem? Esse exercício, ele considera muito o que você acabou de falar. Tá? Eu tenho que ter atenção na hora de mandar recurso de um lado para o outro, porque é simplesmente, se ele saiu daqui e entrou ali, eu considero a entrada dele no primeiro, entendeu? Ou considero da seguinte maneira, ele entrou aqui e eu desentro, que é errado falar isso, mas é para a gente entender. Eu anulo a entrada dele nesse meio para fazer a entrada nele nesse meio. Porque se eu entro com 100, anulo 20 aqui para mandar 20 para cá, na verdade eu vou ter 100 menos 20, 80 aqui com 20 aqui. Eu tenho a entrada de 100. Se eu não fizer esses ajustes, eu vou considerar uma entrada de 100 aqui, outra entrada de 20 aqui, não vai fechar por nada. Né? Então, eu pensei nisso e eu não consegui fechar. Eu fiz isso no cartão de crédito, na poupança também, mas o lance do caixa que me pegou, assim, de primeira. Aí eu tive que refazer porque eu percebi que não estava fechando. Mas esse lance do caixa que me enganou, porque eu vi um saque de conta corrente, R$100, eu só achei que ele tinha gastado 100. Aí eu comecei o exercício pelo caixa, de cima para baixo. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu vi que o cara fez uma transferência pro caixa. Pô, nem sabia que isso existia. Isso. Mas se te melhora pensar, eu tenho um pouco mais de experiência que você e erro isso até hoje. Então, isso não é uma coisa ruim, assim, nesse sentido, né, de achar que a gente não sabe fazer. É porque isso é complexo, isso é chato de fazer. A gente falou sobre isso no início da apresentação. Ninguém gosta, ninguém se diverte muito de fazer essas coisas, né? Então, bem-vindo ao clube, é assim mesmo, tá? Agora, quanto mais a gente faz, mais a gente vai estar atento, né, nas práticas seguintes e vai cada vez mais fazer melhor. Então, a ideia é essa. Normalmente, a gente abre mão de toda essa complexidade e faz um orçamento bem simples. O problema é que, sendo da área de finanças, nós temos um potencial de colocar esse conhecimento em andamento para a gente e para a pessoa que a gente vai prestar consultoria, que é o que o Gladstone estava falando ontem na live, não na área de orçamento, mas na área de investimento. Quer dizer, ele sabe um determinado assunto e disponibiliza para os clientes. Então, isso daqui, de vez em quando, eu falo sobre isso nas aulas, as pessoas não fazem. Né? Então, na minha opinião, essa apresentação aqui, ela está bem bacaninha, né? Ela tem até alguns erros aqui, ó. Se você for ver aqui, pela conta corrente, na segunda coluna, dia 10/9, tá aqui, ó. Cadê? Tá vendo? Tá faltando o valor aqui, ó. Né? Mas aqui na poupança você vê que é 100, no mesmo dia, dia 9. Eu esqueci de colocar. Então, tem alguns errinhos, mas ela tá bem completa. Você pode fazer isso daqui, fazer o seu manual, né, de como ensinar isso e praticar. Bom, seguindo então. Essa sequência de informação, ela está mais completa do que essa, porque tem mais informação e tem 4 meios de pagamento em vez de um só. Tá? Então, fazer esse exercício de início, como falou agora o João Pedro, que errou no caixa, talvez não seja uma coisa muito, muito, muito simples. Tá? Isso vai exigir, talvez, você fazer uma segunda, uma terceira vez. Tá? Então, vamos lá. O que eu fiz para demonstrar isso? A partir desse slide que está aí, eu abri os 4 seguintes, um para cada fluxo, diminuindo a intensidade na cor da letra dos outros. Então, quando é o caixa fica em evidência, os outros 3 apagados, e assim por diante.
para a gente ver cada um dos fluxos, onde nessa informação aqui está e como fica lá no fluxo que eu quero. Então, vamos para o caixa primeiro. Ó. Repara aqui que ficou apagado, eles ficaram apagados o quem não é caixa, e eu peguei o caixa e trouxe para cá. Ok? Então, o que aconteceu? O caixa recebeu uma transferência da conta corrente de 100, que ocorre logo no início do mês, e pagou em 3 categorias. Então, olha só, houve mais de 3 lançamentos. Isso significa que houve a mesma categoria em mais de um dia. Foi o caso do lanche, por exemplo. Ó, teve lanche no dia 6, no dia 18, no dia 22. Eu juntei esses 3 aqui. Pessoal, é isso que as pessoas não sabem fazer. E é com isso que talvez você ganhe dinheiro vendendo esse tipo de serviço para os outros. Uma sugestão, se você quiser, você faz isso de maneira voluntária, para pegar o jeito, e, sei lá, um tempo depois você começa a oferecer um valor bem baixo, e depois vai aperfeiçoando. Tem uma menina chamada Gisele, o Simval deve lembrar que 1 ou 2 turmas atrás, ela estava lá em Foz do Iguaçu e participou de uma aula nossa aqui por videoconferência. Ela vende esse tipo de trabalho. As pessoas aí no mundo real não pagam conta porque se esquecem de gerir esse tipo de coisa. Então, você pode estar acreditando, você pode estar pensando que isso daqui não tem valor aí fora, mas sim, tem. Né? Algumas pessoas gerenciam muito dinheiro, principalmente quando tem algum tipo de negócio, que é o caso das pessoas que essa menina atende, elas se perdem nesse mundo de informação. E uma das coisas que acontece é que ela não paga a conta. Não paga a conta de água, não paga a conta de energia elétrica, entendeu? Então, fica se você tiver a habilidade de organizar isso aqui para as pessoas, isso tem valor aí fora. Você pode prestar consultoria, por isso que é interessante esse tipo de trabalho como extensão, tá? Então, esse é o fluxo de caixa só do caixa, que é o que está na carteira da pessoa, tá? Então, olha só, essa transferência da conta corrente que entra aqui como origem, quando eu for fazer da conta corrente, ela tem que aparecer uma origem invertida na conta corrente. Por quê? Ele recebe os R$5.000 de caixa, de salário, mas quando eu usei o verbo erradamente, né, o desentrar, né, eu não vou dizer sair, porque aqui é para sair. Né? Mas aqui eu anulo a entrada da transferência do caixa, porque ele vai ser origem lá no caixa. Então, você repara que os 5.000 que entram na conta corrente, eu tenho esses 400 aqui, que eles saem da origem, por isso que eu tenho que tirar da origem, para que eles continuem sendo origem nos outros meios. Então, é isso que eu tenho que ter a habilidade de fazer para informar tudo. Eu poderia simplesmente fazer um estudo rápido e dizer que ele apenas recebeu 4.600. Mas quem é da área contábil sabe que uma informação desse jeito aqui, ela gera mais conteúdo do que simplesmente você colocar pelo valor líquido. E a gente precisa saber demonstrar isso. Tá? Então, essa origem aqui do caixa de 100, tá? Ela está saindo aqui da conta corrente, assim como o caixa está mandando recurso para a poupança, que ele está fazendo uma aplicação na poupança, e está mandando recurso para o cartão de crédito, porque lá no cartão de crédito também é um meio de pagamento. Tá? Então, só que está invertido. Primeiro a pessoa gasta e depois paga. Bom, então, pela conta corrente, eu tive 4.600 de origem. Na verdade, eu tive uma origem bruta de 5.000 com uma origem invertida, como eu chamo, né, de 400, fazendo essa origem líquida de 4.600. Quando eu juntar os 4 fluxos, eu vou pegar esse 4.600 do conta corrente, os 100 do caixa, os 100 da poupança e os 100 do cartão de crédito para fazer os 5.000 que vieram dos salários, tá, do salário dele. Então, aqui nos gastos é basicamente a mesma coisa. Tá? Repara aqui, ó, o 300 está desalinhado aqui. Ó.
Então, eu peguei os valores de mesma categoria, deixa eu ver se compras tem, ó, compras tem 300 aqui, tem 300 aqui e tem 300 aqui. Então, eu sintetizei numa categoria compras o valor de... Ó, tem outro erro aqui. Tá vendo como é que tá errado? Por isso que eu falei na aula passada. As compras, eu tenho 3 valores de 300, então seria 900 aqui, e não 300. Eu acho que era isso que estava errado na última vez. E o lanche de 1.800 aqui também, que não é. Tá? Então, eu tenho que pegar as mesmas categorias, somar os valores para fazer o fluxo de caixa de desembolso aqui da conta corrente. Tá? Então, até agora, a gente tem 2 fluxos de caixa dos 2 meios de pagamento que a gente já viu. O do caixa e o da conta corrente. Tá? Se eu tivesse só esses 2 passos aqui para fazer o exercício, eu juntaria os 2. O terceiro fluxo de caixa, bem simples, que é o da conta corrente, ele só tem origens. Né? Então, essa pessoa não gastou dinheiro usando a conta de poupança. Ele recebeu o 100 do caixa, que a gente já viu aqui, a transferência para a poupança, está entrando aqui, e essa pessoa teve rendimento no dia 9 e foi de R$6. Tá? Então, essa origem de R$6 aqui é que vai somar com salário, porque ele ganha, se não me engano, 5.000 de salário, com R$6 de juro, fazendo R$5.006 de origem. E o cartão de crédito é que realmente complica muito se você quiser fazer corretamente. Tá? Primeiro tem essa questão de você gastar no mês e pagar no outro. A gente, em contábeis, aprende a competência que a gente tem que mandar para o mês correto, né, a competência do gasto, sendo que para finanças pessoais eu sugiro que a gente use o regime de caixa, ou seja, esse almoço e vestuário que eu gastei aqui no mês de setembro, embora, como a gente está vendo, cadê? Não, sabe, não, aqui acho que não está, mas teria, provavelmente esses gastos ocorreram antes de setembro, e eu estou pagando aqui. Numa abordagem teórica bem elevada, eu teria que fazer uma transferência da competência desses 2 valores para o mês onde eles foram gerados. Mas eu acho que não compensa. Então, um mês vai tapar o buraco do outro, não vai ficar uma coisa certinha, mas a gente pode assumir que vai. Tá? Que em termos de fluxo de caixa não vai alterar. Então, o cartão de crédito recebe uma transferência de 200, então lembrando que lá na conta corrente, quando eu mando para o cartão de crédito, isso aqui não é um gasto. Tá? Eu simplesmente realoco essa origem lá para o cartão de crédito para que ele possa providenciar o pagamento nessas 2 categorias do valor de 200. Então, o cartão de crédito, ele recebe 200 de recurso e gasta em almoço e vestuário. O que normalmente as pessoas que não sabem fazer isso fazem? Elas dizem que gastaram 200 com cartão de crédito. Tá? E isso, efetivamente, eu faço na minha contabilidade, só que eu uso 2 momentos. Num primeiro momento, para fluxo de caixa, eu digo que gastei 200 de cartão de crédito. Num segundo momento, eu vou lá nas minhas anotações que eu tenho aqui, ó, perto do meu computador, que eu gasto, coloco aqui e no fim do mês eu fecho. Eu pego esses 200 e vejo a que eles se referem. E aí eu entro com esses 120,80 na minha contabilidade e mato o 200 de cartão de crédito. Então, é como se fosse uma conta transitória, o cartão de crédito. Ele abre um valor de 200, depois eu anulo com 180 e 20, 120 e 80. Tá? E aí, esse almoço e vestuário, eles vão somar ao almoço e vestuário de todos os outros meios de pagamento. Tá? Então, aqui no cartão de crédito, a gente costuma ter muito, muito problema. Tá? E aqui eu coloquei só 2 lançamentos. No exercício que eu mandei para vocês, tem, se não me engano, 6.
2, 4... Não, 5, 6 inclui o pagamento também. Então, eu já aumentei um pouco mais a complexidade para você ficar bem feliz comigo e me xingar bastante. Tá? Mas é assim que a gente aprende, a gente tem que aproveitar. Estou falando bem devagar para a gente pegar todas as dúvidas. Então, se eu pegar todos esses 4 fluxos que eu acabei de falar aqui, individualmente, que são esses aqui, analíticos, né, ou seja, abertos, eu chego nesse documento aqui, ó. Tá? E aí eu reduzi o tamanho para poder caber cada um dos fluxos, gerando essa demonstração que consolida tudo. Então, repara, todas as origens vão dar do salário, né? Que o salário ele foi quebrado, ele pegou e mandou 400 para outros valores, para outros meios, né? Mas aí, quando eu consolido tudo, eu anulo as transferências, uma anula a outra. Vou ter o salário de 5.000, que está entrando aqui, ó, no caixa, na conta corrente. O rendimento da poupança, que não tem confusão, porque foi só um que entrou aqui. Então, essa pessoa gastou 5.006, ganhou R$5.006 e gastou 593. Lembrando que aqui pode ter aqueles valores errados. Aliás, eu acho que não tem, não. Ó. Já está consertado aqui o lanche de 25, que lá estava 1.800. E as compras estão aqui como 900, que eu acho que eram 3 de 300. Então, acho que aqui até está correto. Tá? E aí a gente começa a visualizar esse exercício, ele é bom para que a gente veja como fazer o passo a passo e também para visualizar uma situação bem comum que eu atendo. A pessoa ganha um determinado valor e gasta outro maior. Lembrando que parte da origem que está aqui, ele está lá na conta corrente e não há, em princípio, aqui evidenciado um gasto desse valor, que está sendo indicado aqui como origem, dentro dos gastos do mês, que foi mais ou menos aquilo que o João Pedro acabou de falar. Né? Que é um dinheiro que foi para lá, ele tem um perfil de gasto, porque eu não vou poder utilizar ele. Tá? Mas ele poderia, sim. Digamos que fosse uma poupança muito gorda, 5, 10 milhões de reais, que desse um valor muito grande, sei lá, 5, 10, 15 mil reais de rendimento todo mês, isso poderia fazer parte do fluxo de caixa, tá? Ia ser apontado aqui como origem, mas ia ter também a transferência da poupança para a conta corrente para poder usar aqui. E aí, conforme a primeira pergunta, eu só esqueci o nome do aluno, deixa eu ver se eu lembro, André, eu acho. Não sei se foi, acho que foi o Felipe que falou, né? Eu poderia fazer disso uma gestão, tá? Mas é separado do processo. Você recebe rendimento lá nos seus investimentos. Então, vamos transferir valor de lá para o seu dia a dia, para que você possa usar parte dos seus rendimentos para o seu estilo de vida. Então, aqui está evidenciado um déficit. E aí, como tudo na contabilidade, a gente tem que arrumar uma maneira de evidenciar origens e aplicações de maneira igual. Se essa pessoa ganhou 5.006 e gastou 5.193, a diferença é um déficit. Se fosse o contrário, eu teria um superávit aqui. Quer dizer, se eu tivesse desembolsado menos do que eu ganhei, eu teria que evidenciar aqui um superávit nas origens de recurso. Tá? Então, na aula, se não me engano, aqui nesse momento, depois que eu chego aqui, eu comento com as pessoas, né? O que você recomendaria para essa pessoa que está com esse déficit de R$187? Então, de novo, aquela questão da pergunta. E isso, sim, seria uma gestão. Só que, para eu praticar uma gestão, eu tenho que ter uma peça orçamentária dessa, de modo que eu possa falar sobre ele. É como se eu fosse um médico, eu preciso do exame sobre o sangue, sobre os ossos, sobre a cabeça, sobre os olhos, para poder, sei lá, dar um tratamento para a pessoa. Então, se eu não tiver quantificado o déficit ou o superávit, eu não tenho como fazer a gestão. Tá? Então, pessoal, isso daqui
esse exercício que eu quero que você indique para mim. Tá? Origens e aplicações de recurso, indica se tem um déficit ou se tem um superávit. Quem mandou o exercício, com base nesse exercício aqui, se indicou esse déficit aqui de 187, eu sei que ele fez corretamente. Então, eu tenho condições de corrigir vários com uma certa rapidez. Eu não consegui fazer todos ainda, porque realmente me faltou muito tempo. Mas eu vou ter a solução desse outro exercício. Não bater o déficit ou superávit com o meu, significa que a peça está errada. Tá? Então, existem outras maneiras também de apresentar isso aqui. Isso aqui é uma maneira que eu achei interessante e é a que eu uso. Tá? Mas se você tiver uma outra maneira que você indique se houve déficit ou superávit e de quanto, você pode usar sem problema. Então, o exercício seguiu hoje para entregar até quinta-feira. Então, você vai ter hoje, amanhã e quinta para fazer. Lembrando que quinta a gente vai ter o Fábio para falar sobre o CFP, Planejador Financeiro Certificado. Então, esse fluxo integrado, né, é isso aqui que a gente tem que fazer, e é isso aqui que você vai encontrar na vida real. Né? Você vai encontrar uma pessoa que usa dinheiro do caixa, usa dinheiro da conta corrente, usa dinheiro nos investimentos, e provavelmente vai usar cartão de crédito. Luana, levantou a mão. Professor, então, no exercício, eu não necessariamente preciso fazer os fluxos para cada meio. Eu posso fazer direto esse integralizado. Pode sim, porque, assim, eu realmente não vou poder usar, não vou poder visualizar o mês a mês. Manda só esse do final para eu saber se deu certo ou não. Se a maioria tiver acertado, é uma indicação de que a maioria mais ou menos entendeu. Se a maioria tiver errado, como foi o caso agora, aí compensa fazer uma abordagem um pouco mais detalhada ainda, tá? Então, só o final mesmo. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, nesse exemplo, tem um gasto de 187 além do que o indivíduo ganha. Isso é uma das... Isso daí, digamos, você já seria um segundo degrau, né? O primeiro degrau da consultoria seria você conduzir a pessoa para ela fazer esse trabalho e você poder exercer a gestão junto com ela com base nisso aqui. O que acontece? As pessoas não fazem. Na turma do período anterior, eu peguei um fluxo de caixa, um registro de alguns meses de uma pessoa que eu estava atendendo e coloquei como tarefa voluntária para ver quem queria fazer, né? E ninguém apareceu para fazer. Então, o que eu estou dizendo, e algumas pessoas que eu atendo pedem para que eu faça isso. Eu não posso fazer, porque isso dá muito trabalho. E também não quero cobrar dinheiro disso, porque eu tenho outras coisas para aprender. Né? Isso aqui vai me tomar um tempo grande, mas, de repente, um dia eu monto uma equipe e esse tipo de consultoria eu quero oferecer. Como essa menina que eu falei, a Gisele, ela tem renda com esse tipo de coisa. Só que, obviamente, ela opera um sistema, né? Ela paga a consultoria de um sistema para ela e ela usa o sistema com as pessoas que ela atende. Né? Então, a gente tem que se preparar para fazer isso também. Eu faço tudo na planilha do Excel, fica inviável fazer um monte de coisa disso numa planilha de Excel. Né? Professor, sim. Você poderia informar o nome desse sistema que essa menina usa? Cara, não lembro. Não lembro. Não lembro. Não vou lembrar. Sem problema. Talvez, né, não vou, eu vou arriscar aqui Nasajon, pode ter sido alguma coisa desse tipo. Não sei nem se a Nasajon faz isso. Mas eu não sei. Informar o contato dela? Eu vou fazer o seguinte, você tem como mandar um e-mail para mim, para eu poder direcionar o seu e-mail para ela? Claro, posso sim. Tá? Aí você coloca lá no Contábil.net, contato da Gisele, no subject, porque o pessoal de ética está fazendo a prova, está mandando e-mail aberto, para eu identificar rápido e já mando para ela. Beleza, então. Até vai ter uma desculpa para eu convidá-la para vir aqui para falar sobre isso. A aula dela inclusive está gravada lá, deve ser 1 ou 2 períodos para trás, da Gisele. O negócio é saber qual daqueles
vídeos lá, que é o dela. Mas eu vou convidá-la também, vou colocar aqui. Convidar Gisele. Ela conta a história dela, que ela tinha um emprego bacana, não sei o quê, sofreu um acidente, foi para o INSS, quando voltou, demitiram. Aí ela entendeu o quanto era ruim depender de uma renda só. Aí ela conta toda a história dela, que tem a ver com finanças pessoais, ela aprendeu, ela se recuperou dessa questão toda, aí ela pegou e começou a oferecer isso para os clientes. Vê se eu Entendi, chamo. bacana. Pô, maneiro pra caramba. Além de ser uma pessoa super agradável, assim, na exposição dela. Bom, aqui, ó, aqui a gente já começa a ter aquelas perguntas que você fez, ó, de que decisões tomaria para igualar as saídas às entradas, né? Então, a gente poderia, num segundo momento, discutir isso, né? O que a gente poderia padronizar de atendimento para reduzir um déficit de 187 para quem ganha 5.006, né? Aliás, a gente já teve, isso já deve ter uns 2 anos. Era uma servidora da própria universidade, ela passou para a gente alguma informação da vida dela, e uma aula foi só disso. Aí separaram em grupo, cada grupo fez sugestões para essa pessoa, né? Porque ali tinha algumas características da vida dela, né? Ela morava só ela e o filho estudava em escola particular, ela tem tais gastos, ganhava tanto, não sei o quê. O que poderia ser sugerido para ela? Eu fiz um resumão disso e mandei para a pessoa. Então, olha aqui, que decisões você tomaria para igualar, né? Isso seria gerenciar as finanças, que aproveitei a pergunta feita ainda agora para diferenciar a gestão do processo orçamentário, né? Uma gestão orçamentária não seria bem o processo orçamentário. A gestão seria, bom, uma vez que a gente tenha isso, o que eu vou conduzir com essa pessoa? Onde o controle orçamentário é importante. E aqui nesse exercício não tem. Lá na exposição sobre o processo orçamentário, está gravado na aula de terça-feira passada, se você quiser ver, né? A gente fala sobre o controle. Então, a pessoa tem que ter essa prática da execução para poder fazer o planejamento. Com o planejamento e execução, você pode ter o controle. Então, alguns pontos para se atentar. Cada meio terá o seu registro e seu fluxo. Então, a gente tem que ter isso em mente para fazer esse exercício e para orientar alguém em relação a isso. A pessoa pode fazer um fluxo só, até comento isso, pode, tá? Mas você vai ter que diferenciar no registro a que fluxo se refere. Por exemplo, você pode criar um identificador, por exemplo, em algum lugar do seu registro, você coloca lá, tudo que é A é caixa, tudo que é B é conta corrente, tudo que é C é conta poupança, tudo que é D é cartão de crédito. E joga tudo junto. Quando você quiser só o caixa, aí você pede todo mundo que tem A, manda ordenar, aí, isso aqui é o caixa, isso aqui é a conta corrente, tranquilo, tá? Mas, em princípio, é mais complexidade ainda. Na verdade, eu faço isso na minha contabilidade, só que eu cheguei aí depois de um tempo. O que é melhor fazer? Uma planilha para cada fluxo. No caso aqui, se você vai fazer exercício no papel, eu sugiro um papel para cada fluxo, para depois você interagir tudo. Haverá um fluxo integrado, porque reunirá todos os fluxos, está aqui o exemplo. Tá? Inclusive, essa aula de hoje também, se você já tiver a curiosidade, eu passo a noite fazendo, né, eu deixo aqui o computador processando as coisas todas, no dia seguinte eu vou lá e subo o vídeo lá para o nosso YouTube. Então, esse detalhamento todo vai ficar já a partir de amanhã para se consultar. As transferências de um meio para o outro não são gastos, a gente tem que estar atento para isso, senão não vai bater esse negócio aqui. E neste exemplo mais simples, não consideramos os saldos, que seria um outro complicador que eu ia tentar colocar, né? Mas eu deixei para lá, porque a gente está muito superficial ainda, né? Professor, e as transferências que são diferentes? São o quê?
Você falou que as transferências não são gastos, mas e as transferências que são diferentes? Por Eu exemplo, não consigo ver transferência diferente. Quer dizer, se ela sai 6, ela entra 6. Como assim diferente? então, porque eu acho que teve um typo então, no exercício aqui. Eu acho que tem um. Posso estar errado também. Não Pô, sei. tu já pegou um erro no meu exercício, JP? É que o 20 de um lado tem um 80 do outro no mesmo dia. Pode ser só coincidência, né? Ah, tá. Já é pegadinha assim. Vê, por favor, aí, porque eu lembro disso. Mas veja bem. Vê se com 80 tem outro de 20. Tem outro de 20, mas também tem outro de 20 no caixa. Então, daria 100 no caixa e 40 na conta corrente. Tá, eu vou fazer o seguinte. Acho melhor você ver, eu não sei também. Eu bati o olho aqui agora, sabe? Tá. Eu vou fazer o seguinte. Como isso eu fiz agora rapidinho antes de começar a aula, é claro que pode ter um erro. Eu vou, assim que terminar a aula, a gente já está praticamente no fim, eu vou fazer o exercício. Se eu encontrar um erro, que deve acontecer se eu encontrar até 8h30, 8h30 eu mando outro e-mail para vocês. Se não tiver e-mail até 8h30, é porque eu considerei esse exercício correto. Beleza. Beleza? Porque pode ter erro sim, JP, porque eu acabei de fazer agora para entrar na aula. Tá? Vou conferir. Não, é que eu perguntei não por causa de apontar erro, não. Era mais porque eu fiquei com essa Não, dúvida. eu sei, cara. Eu sei. Claro. Tá? Beleza. Mas, assim, até nas aulas lá presenciais, era muito comum que eu fazia tudo muito rápido, usava HP rapidinho, isso aqui, eu pedia para a turma fazer auditoria e sempre tinha erro, entendeu? Então, isso é comum, não tem problema nenhum, tá? Eu agradeço, sem problema. Mas o André estava com a mão levantada, eu não tinha percebido, eu falei na frente dele. Foi mal. Eu não estou vendo mão levantada aqui. Fala aí, André. Manda ver. Eu ia falar isso também do dia 2, mas eu queria perguntar, por questão de controle, você falou que não é uma saída, né? Mas a gente pode botar uma saída de um fluxo e uma entrada em outro para fazer um fluxo total, tipo um controle melhor? Eu não entendi a pergunta. Se você fizer a transferência, por exemplo, da conta corrente para a poupança, você pode fazer uma saída da conta corrente, uma entrada na poupança, ao invés de só fazer uma entrada direta na poupança? Sim, tem. Eu não posso entrar com o dinheiro da poupança sem dizer de onde ele saiu. Tem que ser. Tá, obrigado. Senão não vou ter, André, com que matar um valor com o outro, entendeu? Beleza. Bom, então, só lembrando, a próxima aula eu vou falar sobre poupança e investimentos. Seria hoje, quinta. Como teve essa questão para eu andar bem devagar agora, e tem também o Fábio Bastos, que vai falar na quinta-feira, um convidado nosso, aí eu vou jogar o investimento para semana que vem. E lembrando aí que uma galera entrou depois, um papo que eu tive com o professor Simval no início da nossa aula de hoje, hoje, dia 3 de agosto, eu resolvi abrir minha conta na corretora americana. É grátis e parece que é simples operar. Quem sabe até o fim do semestre eu já vou ter alguma coisa para falar sobre investimentos lá nos Estados Unidos. Para o período que vem, muito provavelmente, eu já vou estar com algum investimento em andamento. Muito provavelmente. Mas se eu conseguir, eu já falo este semestre. Tem 1 ou 2 semestres para trás, nós tivemos um aluno que já fazia esse tipo de investimento, eu pedi, ele fez uma apresentação sobre isso. Tá? Então, tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens também, e eu vou tentar obter o máximo de informação para, pelo menos, dar uma palhinha sobre investimento lá no exterior. É isso aí, consegui terminar às 8. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui que eu possa responder agora. Dia 2/7, caixa 80 e conta corrente 20. Pois é, eu vou dar uma olhada nisso. Se eu encontrar um erro, digamos que 8h29 eu encontrei um erro. Aí eu mando um e-mail só para avisar que tem erro, 8h30.
e termino de fazer o exercício aqui, que meu filho está acordado, acho que vocês não viram, e aí, antes de dormir, eu mando o exercício correto, informando isso no e-mail. Pessoal, um abraço para vocês, muito grato por ter ficado aqui até agora. Então, lembrando, quinta-feira, o Fábio falar sobre o CFP. Se você puder, dá uma procurada para ver o que o planejador financeiro certificado faz para poder interagir, porque é uma pessoa que vai estar à disposição da gente. Tá? E também sobre a Avenue, que é essa corretora brasileira nos Estados Unidos. Então, fala português com a gente, tudo dela para abrir conta, tudo em português. Não precisa saber inglês para investir nos Estados Unidos. A menos que você queira, obviamente, estudar as empresas. Então, você vai... Aliás, hoje, ela não abriu minha conta ainda, mas já me colocou lá no Home Broker. É outra coisa, você vê Apple, Facebook, um monte de empresas aí internacionais, como se a gente estivesse vendo Vale, Petrobras, muito maneiro. Eu vi também ações da XP, a XP é negociada lá nos Estados Unidos. Bom, tem novidades vindas aí, pessoal. Valeu, até quinta-feira, se Deus quiser. Forte abraço, até lá.